Olá, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Acho que como você viu hoje, eu não tô muito bem. Tô gripada, mas então faça uma bondade para mim. Inscreva-se neste canal, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque hoje a gente não tem script. Eu vim aqui conversar com você sobre alguma coisa que tá aqui no meu coração. Vamos conversar? Já tem 7 noites que eu não durmo. Que eu não durmo bem. Tem 2 noites que eu não dormi nada e as outras noites, assim, muito mal dormidas. Porque aqui em casa todo mundo ficou gripado. A começar pelo nosso filho, aí veio o pai, pegou a mãe. E também a gente se reuniu com a família no domingo e tem outros parentes que também ficaram gripados. E esse não dormir, não descansar adequadamente e mais a doença, vai trazendo um esgotamento. E eu, mulher, estou naquela fase do mês em que eu estou para menstruar. Então, assim, meus hormônios já foram pro beleléu, o humor tá daquele jeito por conta da TPM. E eu me peguei hoje pensando, né? Eu terminei uma série aqui com vocês, na qual eu falei sobre contentamento. E como a gente pode perder o contentamento com muita facilidade, assim, devido a gente não cuidar da gente. Não que tudo aquilo que eu falei seja inválido de maneira alguma. Se nós vivermos daquela maneira, nós vamos encontrar contentamento. Mas, por exemplo, hoje eu fiquei assim fora da casinha. Eu chorei muito hoje, muito. Então, meu olho, além de estar pequeno, da gripe, ele tá pequeno, porque hoje eu chorei muito. Chorei muito porque juntou TPM, não dormir e a gripe. Então, assim, juntou tudo isso, então minhas emoções à flor da pele. Então, hoje eu chorei muito, pensando que mãe que eu sou, entendeu? Aí vem vários pensamentos intrusivos. E eu tenho uma dificuldade em que eu não. Eu entro quando eu tô cansada, quando eu tô esgotada, no limite, eu entro num ciclo de pensamentos que eles vêm aleatórios na minha cabeça e eles vêm de maneira intrusiva mesmo, mas não são bons pensamentos. Tudo aquilo pela qual eu me sinto frustrada, tudo aquilo que eu não realizei, sonhos que eu deixei para trás, decisões que eu sei que eu poderia ter tomado de uma maneira diferente e não tomei, tudo isso vem assim como uma enxurrada na minha mente. E hoje isso aconteceu, então assim, eu chorei muito, muito, muito. Fiquei pensando durante muito tempo que eu era uma boa mãe, não sei o quê. Hoje, por não estar bem, o bebê não tá bem, meu esposo não tá bem, mas teve que trabalhar. E eu fiquei aqui em casa com ele e eu não bem. Acabei deixando ele nas telas hoje, mais do que deveria. E ele assistiu desenho, lógico que é tudo selecionado, né? Eu seleciono o que ele vai assistir, não é qualquer coisa que ele assiste. Mas assim, eu não tinha condições de cuidar dele da maneira que ele precisava, de dar a atenção que ele precisava. E eu fui para as telas. E sabe assim, cada decisão que a gente vai tomando nesse processo de esgotamento parece que vai só piorando a situação. Porque daí depois, a hora que eu fui tirar ele da tela, ele reclamou, lógico, ele ficou mais tempo do que eu deixo ele ficar. E ele reclamou, e daí eu esgotada. E quando eu tô cansada, o choro da criança, a manha da criança, a birra da criança, ela me irrita de um jeito muito maior. Então, assim, eu respirei fundo várias vezes porque eu sabia que eu não tava bem. Acabou que na hora do almoço a gente teve uma treta, porque ele queria brincar com a comida ao invés de comer a comida.
E eu me irritei com aquilo, o pai dele se irritou. E a gente ficou assim naquele momento de caos. De caos. E eu fiquei me perguntando, mas senhor, cadê o senhor? Sabe? Naquele momento que eu tô esgotada, TPM, gripe, no caos. Falei, onde está o senhor? Onde está o contentamento que eu fiquei falando por aí que eu não tô me sentindo contente? E daí, agora já no final do dia, depois que colocou ele pra dormir, eu fui olhar o Instagram. E uma amiga minha de outra cidade, ela postou que ela pratica, né, ela tenta manter sempre na rotina dela a atividade física, tanto a corrida quanto a academia. E ela falou uma coisa, né, que ela foi olhar o horário e não dava para ela correr o tempo que ela planejava correr. Porque a filha dela, ela coloca para dormir às 7 horas da noite. E já eram 6 horas. E ela olhou e ela falou assim, não dá para eu correr o tanto que eu quero. Aí ela diminuiu a corrida dela para poder ir para casa, passar um tempo com a filha dela antes de colocar a criança para dormir. E daí ela veio falando assim, né, que por que ela correu mesmo que pouco? Porque se ela não cuidar dela, se ela negligenciar o autocuidado dela, ela fica intransigente, ela fica mal-humorada, ela fica com pavio curto, principalmente com a filha dela. E aquilo me pegou, porque lógico que agora aqui em casa, no momento, nós estamos naquele momento do caos, né? Porque doença, eu sei que na sua casa você já passou por isso, quando uma gripe pega todo mundo. Então, assim, tá todo mundo doente, tá todo mundo cansado. Eu ainda tô de TPM, então eles têm que aguentar o meu humor, eu tenho que lidar com o que tá acontecendo aqui, tentar me controlar. Então é um caos. Só que me pegou porque, assim, eu tenho negligenciado o meu autocuidado há muito, muito tempo. Muito tempo. É assim, ai, começo a caminhar, caminho 1, 2 semanas, paro. Acontece alguma coisa, já quebra ali, daí no outro dia já não vai. Ah, tá marcando chuva, já não vai. E daí tá, ai, não dormi bem essa noite, já não vai. Aí tem coisa pra fazer, não vai. E vai colocando várias outras coisas. E essa negligência para com o autocuidado, e agora eu quero falar para você que é a mulher da casa, que é a mãe. Eu vou falar assim, Satanás, ele quer atingir a mim e a você. E é isso que a minha amiga falou me trouxe, sabe, esse pensamento, essa reflexão. Meu esposo até falou assim, você não tá bem, né? Porque eu tô sentindo uns calafrios e tal, acho que tá querendo dar febre. Ele falou, você não tá bem, então você não vai gravar hoje? Eu vou ver o que eu vou fazer e tal, pra gente não perder o ritmo do canal. E eu já tava refletindo no que eu ouvi da minha amiga. E depois que ele falou isso, eu fiquei ali, né, pensando. Eu falei assim, eu já não tô cuidando de mim. Ainda não vou cumprir com, com algo que eu me propus a fazer, de que é vir aqui e gravar pra vocês. Dividir, né, um pouquinho do conhecimento da palavra de Deus. E assim, é Satanás, ele quer desestabilizar a mim e a você, mulher, dona de casa, mãe. Por quê? Porque nós somos o equilíbrio do nosso lar, né? Se o nosso humor tá bom, nosso marido tá feliz. Se o nosso humor tá bom, a gente lida melhor com os nossos filhos, com as birras, com as dificuldades. E eu parei pra pensar naquilo assim, né? Depois do que foi o dia de hoje aqui em casa. Assim, eu acho, tenho pra mim que nunca tivemos um dia assim que eu me senti como hoje, assim. Só que assim, Deus, ele tem formas maravilhosas, não foi o dia inteiro. Depois do almoço, tal, eu vi que ele reclamando que tava cansadinho e tal, eu falei, vamos lá, vamos fazer uma soneca. Deitei com ele,
E ele inquieto e tal. E eu tava muito cansada, porque eu não durmo. Eu falei, gente, se ele dormir, eu vou dormir junto. Porque tô doente também e tal. E ele se mexeu, se mexeu, se mexeu. Acabou que eu fiquei irritada, porque eu queria dormir. Eu queria descansar, meu corpo pedia pra descansar. E ele não parou quieto. Aí eu peguei, levantei e falei, não, você não vai dormir, vamos levantar. Aí levantei, ele pediu televisão. Eu falei, não, você já assistiu TV hoje. Eu falei, a mamãe já deixou, então não tem mais TV hoje. Aí ele fez uma birrinha, eu respirei fundo e naquele momento ali eu fingi que não tava ouvindo. Fui lavar minha louça, limpar a cozinha e ele ficou na mesa da cozinha. Arranjou coisa pra fazer, catou tinta, foi pintar um papel, fez uma lambança em cima da mesa de tinta. E eu falei, deixa ele lá, depois eu ligo. E daí, enquanto ele pintava, ele falou assim, mãe, me leva no parquinho? A minha vontade era de falar que não, porque muita dor no corpo, muita dor no corpo. Aí eu falei, tá bom, filha, a mamãe vai terminar aqui e a gente vai. Aí terminei e tal, e nós fomos pro parquinho. Porque eu fui com aquele pensamento assim, ó, lá ele vai ficar brincando. E era um horário que nem era pra ter criança lá, né, no horário que a gente foi. Falei, ele vai ficar lá brincando e eu vou ter um momento pra respirar. Eu vou sentar lá, ficar observando ele e vou ter paz. Chegamos lá no parquinho, tinha uma menina lá, que o pai dela tava fazendo um serviço lá, e ela tava com ele. Aí ela já chegou em cima dele e tal, e começou a chamar ele pra brincar, né? O pai da menina tava trabalhando, até falou assim, nossa, você chegou pra salvar a minha tarde. Falou assim pra mim. Porque ela tava no pé dele, atrapalhando o serviço dele e tal. E daí eu peguei e fiquei pensando, eu vim aqui pra descansar. E a menina grudou em mim como um chiclete. Tudo ela queria tia, não sei o que, tia, não sei o que. E ela bem pra frente, porque ela era mais velha que ele, querendo fazer algumas coisas que ele não faz ainda pra ela ser maior e tal. Então eu tive que ficar de olho, tive que cuidar, tive que prestar atenção. Então o descanso que eu achei que eu ia ter, não tive. Só que o meu humor voltou diferente. Porque eu interagi, eu mudei, sabe? Eu saí de dentro de casa, eu peguei sol na cara, eu senti o vento, eu conversei com outras pessoas e eu voltei para casa. Outro humor, a gente jantou em paz, como sempre a gente janta. Foi diferente, né? Na hora que chegou, eu dei banho nele, a gente brincou no banho, a gente conversou. Então, assim, a manhã foi catastrófica, foi terrível, eu chorei a manhã inteira. E a tarde foi uma benção. Então, assim, Deus, ele tem maneiras também de nos resgatar daquilo que Satanás quer destruir em nós, né? E hoje ele usou o meu filho e aquela criança no parquinho para mudar o meu humor, para me tirar do meu estado, para me tirar de dentro de casa, né? Porque se eu ficasse aqui, eu ia ficar caçando coisa para fazer, tarefa para fazer, e aquilo só ia me deixar mais mal-humorada, porque ele ia estar no meu pé, querendo atenção, e eu não ia conseguir fazer o que eu queria fazer, entende? Então, assim, como mulher da casa, como mãe, às vezes a gente tem que sentar, dar uma respirada, sabe? Olhar pra gente. E eu me negligencio muito, 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 assim. Isso meio que é uma característica minha da vida inteira. Eu tenho muita facilidade em me descuidar, em me negligenciar. E assim, chega uma hora que a conta chega, né? E não faz bem. Então assim, eu percebi que hoje o meu descontrole de manhã, vindo de uma semana sem dormir, doente, TPM, tudo, esse caos que juntou e o descontrole que eu tive de chorar muito, eu chorei muito, muito, muito. E assim, eu agradeci dele estar intertido na TV, que eu fui pro quarto, eu chorei, porque eu não queria chorar na frente dele. Mas ainda teve alguns momentos assim que eu não conseguia parar de chorar. Aí eu fazendo almoço, eu chorando. Fazendo uma coisa, eu chorando. E ele percebeu. Então assim, às vezes a gente precisa sentar e olhar pra gente, sabe? Olhar com carinho, olhar com atenção. O que eu posso fazer para cuidar de mim? Sabe, nesse momento agora que tá todo mundo doente, né? Eu tô nesse momento do mês que eu já não fico legal, normalmente ainda doente sem dormir. A gente ter carinho pela gente, entendeu? O que eu posso fazer para não afetar, não fazer mal para mim e nem fazer mal para quem vive comigo?
E eu fiquei com aquele pensamento assim o dia inteiro. O meu comportamento hoje pode ferir ele, o meu filho, de alguma maneira. Porque assim, eu realmente fiquei fora da casinha. Muito cansada, assim, eu dei aquela surtada. Nada de grito, nada de nada, entendeu? Mas eu não fui quem eu geralmente sou. Aí na hora do almoço que eu briguei com ele por causa da comida e tal. Então assim, ele sentiu que o clima da casa tava diferente. Aí na hora de dormir, meu esposo colocou ele pra dormir e tal. Na hora que meu esposo saiu, ele pegou, eu falei assim, o que vocês dois tanto tagarelavam? Porque eu ouvi eles conversando no quarto. O que vocês dois tanto conversavam? Aí meu esposo falou assim, não, ele tava me falando de como o dia de hoje foi bom. Como o dia de hoje foi gostoso. Então assim, Deus usou ele pra mudar o meu humor, a minha circunstância no dia de hoje. E o que ficou gravado no coração e na mente dele foi a parte boa. Então assim, Satanás, ele pode tentar te derrubar. Ele pode tentar manchar. Desculpa, gente. Ele pode tentar manchar a história da sua família. Que você tem lutado, sabe, para colocar boas memórias no seu filho, tem lutado para fazer uma história diferente da que você viveu. Você tem lutado para ter um lar harmônico, um lar onde o Senhor habita. E Satanás vai colocar dias difíceis no seu caminho, vai colocar situações difíceis no seu caminho. Mas quando nós estamos em Cristo, Ele sempre nos resgata. Ele sempre recupera o nosso dia. E hoje Cristo recuperou o meu dia através do meu filho e através da menininha. Eloá, o nome da menina. Eloá. Usou Eloá para também melhorar o meu dia hoje à tarde. E o que ficou gravado no coração do meu filho, na mente dele, foi que hoje foi um dia bom. Então, se você está passando por um momento difícil, se você está passando pelo caos na sua casa, cansado, se você está no puerpério com uma criança que não dorme, noites infindas, com o seio doendo de tanto amamentar, sangrando muito, ou uma cicatriz de cesárea, ou se você tem uma criança atípica que te dá muito trabalho, te dá muita dificuldade, não dorme bem, que você tá o tempo inteiro em cima dessa criança, cuidando dessa criança com atenção dobrada, porque sabe que o mundo é cruel com essa criança. Se você passa por dificuldades na sua casa, no seu lar, seu relacionamento, saiba que Cristo pode restaurar todas as coisas. Ele pode transformar dias que começaram assim, caóticos, em dias gloriosos, sabe? Eu ainda tô cansada, eu ainda tô com o corpo doendo, eu ainda tô gripada. A minha TPM ainda está aqui. Mas hoje, o meu filho foi dormir dizendo que hoje foi um bom dia. Então que o Senhor resgate os seus dias maus e deixe para você a memória de um bom dia. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like aqui e inscreva-se no nosso canal. Por favor, valorize a mãe que veio gravar nessa situação. Até breve. Tchau.